Nós estamos estudando, então, o livro do profeta Jeremias. Nós temos visto que o reino de Judá teve 19 reis. Nós estamos pegando finalzinho do reino de Judá. Nós estamos estudando o profeta Jeremias. Acreditamos que o profeta Jeremias, ele nasceu no finalzinho do reinado de Manassés, que foi sucedido pelo seu filho também, que foram péssimos reis. Mas aí, o rei que entra na vida de Moisés, rei Josias, ou de Jeremias, rei Josias, ele promove essa história. Você pega no final lá do livro de 2 Reis, e ele então, no finalzinho do reinado do rei Josias, no capítulo 20, e com você alguns pedaços dos últimos capítulos do livro 2 Reis, para você compreender melhor. Conversando, quer dizer, eu mandei uma mensagem, inclusive, para o Fábio, que cuida dessa parte de marketing, pedi para ele trocar a aula, o início da aula, porque o Jeremias vai citar alguns reis nos capítulos que nós vamos ler hoje, para você compreender melhor a história. E diz assim, lá no finalzinho do 2º livro de Reis, capítulo 23, diz assim, durante o seu reinado, o faraó Neco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates, ao encontro do rei da Síria. Então, nós temos Jerusalém ali, Israel como centro, como um país central, vamos pensar assim. Lá na região sul, lá para baixo do Israel, tem o Egito, o país Egito, e lá para cima, no norte, tem a Síria, e mais para a direita, lá no nordeste, lá, tem a Nabucodonosor, a Babilônia. Então, são esses 4 países citados, fora os reis, os países menores, as regiões Moab, Edom, que está circunvizinha ali Israel, que serão citadas também no livro. É importante que você entenda. Então, o Egito se levanta contra a Síria. E o rei Josias marchou para combatê-lo. Mas o faraó Neco o enfrentou e o matou em Megido. Reis, capítulo 23. Os oficiais de Josias levaram o seu corpo de Megido para Jerusalém e o sepultaram em seu próprio túmulo. O povo tomou Joacás, filho de Josias, ungiu e proclamou rei no lugar de seu pai. Então, observe o que está acontecendo historicamente. Países em guerra territorial, a Bíblia diz que Josias vai tentar intervir nessa briga aí e acaba morrendo. Bom, Joacás, que é o filho de Josias, tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, quer dizer, o filho do rei, que promoveu a reforma religiosa. O filho do rei, não seguiu os passos do rei, do pai, e fez o que a reprova conforme seus antepassados, Manassés, filho do Manassés. O faraó Neco o prendeu em Ribla, na terra de Amate, de modo que não mais reinou em Jerusalém. Politicamente, o faraó fez o quê? O faraó também impôs a Judá um tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. Colocou ele aqui, filho de Josias, como rei no lugar de seu pai, Josias, e mudou o nome de Eliaquim para Joaquim. Aí o que acontece? Mas levou Joacás consigo para o Egito, onde ele morreu. Bom, a história diz o seguinte: o Joaquim pagou ao faraó Neco a prata e o ouro, mas para cumprir as exigências do faraó, Joaquim pôs tributos ao povo, cobrando a prata, o ouro, e cada um conforme as suas posses. Então observe que para cumprir esse acordo político, sobrou para o povo. Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, reinou 11 anos, meu amado, em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, ele não buscou o Senhor, ele não buscava o Senhor de coração, não buscava seguir as leis do Senhor. Então, só para você entender, 11 anos. Esse é o fundo histórico, Jeremias está aí, vivinho aí, participando de tudo isso. Durante o reinado de Joaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país, e Joaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então, ele voltou atrás, rebelou-se contra Nabucodonosor.
Então, a Babilônia vem, conforme Jeremias tinha dito, vem lá, se tornando uma grande nação, bate a Síria, invade os territórios e toma conta de tudo lá. Joaquim descansou com seus antepassados, o seu filho Joaquim foi o seu sucessor. O rei do Egito não mais se atreveu a sair com seu exército de suas próprias fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território. Então, você entender essa guerra geopolítica que está acontecendo ali, e Jeremias está ali, presente ali, né, com esses reis, que sai um, entra outro, e Jeremias está vivo. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Olha só, capítulo 24 lá. Ele fez o que o Senhor reprova, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, tal como seu pai. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e a cercaram. No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro, enquanto os seus oficiais a cercavam. O próprio Nabucodonosor veio à cidade, ele veio pessoalmente a Jerusalém. Capítulo 24, Nabucodonosor levou o prisioneiro Joaquim, levou para o exílio onde Jerusalém todos os líderes e os homens de combate, todos artesãos e artífices, era um total de 10.000 pessoas, só ficavam as mais pobres. Toda a força de 7.000 homens levaram também de combate, homens fortes e preparados para a guerra, e 1.000 artífices e artesãos. Tudo isso Nabucodonosor levou prisioneiro para a Babilônia. E Nabucodonosor fez Matanias, tio de Joaquim, reinar em seu lugar, e mudou o seu nome para Zedequias. Só para você entender o que está acontecendo lá. E o profeta Jeremias está lá. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá. Por fim, ele os lançou para longe de sua presença. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Lá no finalzinho. Então, capítulo 25, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Ele acampou em frente da cidade e construiu rampas de ataque ao redor dela. A cidade foi mantida sob cerco até o 11º ano do reinado de Zedequias. No 9º dia do 4º mês, a fome da cidade havia se tornado tão rigorosa que não havia nada para o povo comer. Então, o muro da cidade foi rompido, e todos os soldados fugiram da noite pela porta entre os muros, próximos do jardim do rei, embora os babilônicos estivessem em torno da cidade. Executaram os filhos de Zedequias na sua frente, furaram seus olhos, prenderam-no com algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. E ele levou para o exílio o povo que sobrou da cidade, os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedelias, filho de Aicã, e neto de Safã, como governador do povo que havia sido deixado em Judá. Gedelias fez um juramento a esses líderes e a seus soldados, dizendo: não tenham medo dos oficiais babilônicos. Estabeleçam nessa cidade e sirvam ao rei da Babilônia, e tudo lhes será bem. Mas, no 10º mês, Ismael, filho de Netanias, o neto de Eliasama, que tinha sangue real, foi com 10 homens e assassinou Gedalias e os judeus e os babilônicos que estavam com ele em Mispa. Então, todo o povo, desde as crianças até o velho, inclusive os líderes do exército, fugiram para o Egito com medo dos babilônicos. Esse é o fundo histórico que está acontecendo ali. E eu fiz questão de ler com você, para você entender melhor a cabeça do profeta Jeremias
na posição que ele está ali, conversando com Deus, na intimidade com Deus, e Deus falando com ele, conversando com ele, pedindo para ele falar com o povo, falar com os líderes. Então, está acontecendo algo. Reis estão ali, não estão com o coração no altar de Deus, não estão seguindo as escrituras sagradas, e o povo muitas vezes também está ali, só fazendo o que o rei está pedindo, não contestando nesse sentido de adoração a Deus, buscando outros deuses. Deus está falando. E nós vamos dar sequência, então, hoje, no capítulo 21 do profeta Jeremias, do livro do profeta Jeremias, em diante, para nós entendermos o que está acontecendo. Nós estudamos até o capítulo 20. Então, olha só, esta palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor, quando o rei Zedequias enviou-lhe Pazur, filho de Melquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maassés. Eles disseram: consulte agora o Senhor por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Olha só, naquele momento, a Babilônia já estava atacando, e ele vai falar com Jeremias: consulta. Talvez o Senhor faça por nós uma de suas maravilhas, e assim ele se retire de nós. Eu queria destacar a intenção dele, mandando as pessoas conversar com o profeta Jeremias. Consulte o Senhor por nós. Talvez o Senhor faça uma de suas maravilhas por nós e nos livre dos inimigos. E muitas vezes nós nos colocamos em situações assim, não é, meu amado? Muitas vezes nós colocamos em situações assim. Nós não, verdadeiramente, as pessoas às vezes não buscam a Deus, não fazem, né? As pessoas não fazem o que Deus quer, não pratica, porque Jesus fala: olha, aqueles que me amam, né, praticam os meus mandamentos e amam o meu Pai. E a Bíblia diz isso. E esses homens não buscavam a Deus, e esses homens estavam agindo como os inimigos agiam. Então, é um raciocínio meio que lógico. Porque se você tem inimigos e você age como inimigo, você não tem inimigo. O amigo do seu inimigo é seu inimigo. Então, assim, se você age como inimigo, o inimigo acha que você é um deles. Então ele vem tomar posse da terra. É o que aconteceu com Nabucodonosor. As pessoas não estavam buscando a Deus, apesar de estar no território de Deus, vivendo na terra santa. As pessoas não buscavam a Deus, mas as pessoas sabiam no íntimo. Olha o que o rei fala: sabia que no íntimo Deus poderia livrá-los. Então, é muito importante que você entenda o seguinte: se você está vivendo segundo as Escrituras, eu sei, se você olhar para trás, tem um monte de erro, mas o seu passado está perdoado em nome de Jesus. Você tem que pedir perdão, renovar essa aliança com Deus, de olhar para frente. Vai, não peques mais, procure agir corretamente. Aí, com certeza, quando você se sentir acuado por inimigo, vier recobrando, você fala: ei, Senhor, me livra disso, porque agora eu te sirvo, Senhor. Eu não vivo mais, eu não sirvo mais ao inimigo. Eu sirvo a Ti, Senhor. Aí sim, Deus poderá fazer o impossível para você, porque Ele prometeu que Ele vai esquecer o seu passado e vai caminhar com você. Esse é o nosso Deus da aliança. Esse é o nosso Deus. Mas esses homens não. Talvez Deus faça por nós uma de suas maravilhas. E aí, olha só, no versículo 3, Jeremias, porém, respondeu-lhes dizendo a Zedequias, nós estamos no capítulo 21 do profeta Jeremias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: olha só, estou a ponto de voltar contra vocês as armas de guerra que estão em suas mãos, e as quais vocês estão usando para combater o rei da Babilônia e os babilônicos, que cercam vocês do lado de fora do muro. E eu os reunirei dentro dessa cidade. Não dá mais, não tem como agora. Digam a este povo, versículo 8, assim diz o Senhor: ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Todo aquele que ficar nessa cidade morrerá pela espada, pela fome ou pela peste. Mas todo o que sair e render-se aos babilônicos que cercam vocês viverá
este escapará com vida. Decidir fazer o mal e não o bem a essa cidade, diz o Senhor, ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e ele a incendiará. Olha o que Deus fala, Deus já tinha dado a sentença. Por quê? Porque nós estudamos que esse povo não se importava em ser o representante de Deus na terra, porque nós já estudamos, quando Deus escolhe um povo para ser exemplo, como você que serve a Cristo, você que é cristão, quando Deus escolhe você para fazer parte do exército dele, ele quer um povo que seja diferente, que busque a Deus em todas as situações agradáveis, situações de periculosidade, em todas as situações nós temos que buscar a Deus. E Deus nos protege, Deus nos orienta, Deus envia pessoas, Deus envia anjos, Deus envia quem Ele quiser para te proteger, e nós precisamos estar na presença dEle. E olha só, é muito interessante que Deus sempre colocará para você a opção de escolher. Escolha, pois, a vida. Apesar que essa frase está sendo colocada já na sua situação extrema, mas olha, eu vou colocar duas opções para vocês. O caminho da vida e o caminho da morte. Então, guardadas as devidas proporções, Deus sempre coloca para você a opção. O caminho da vida e o caminho da morte. Escolha, pois, o caminho da vida. Escolha obedecer ao Senhor. O caminho, às vezes, de obediência é estreito, o caminho é estreito, a porta é estreita, mas tenha certeza que você passará por ela, e ao passar por situações, você vai sair vitorioso, crescido lá, com mais forças para enfrentar o próximo desafio que o inimigo te enviará. Ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Escolha, pois, o caminho da vida. Então ali Deus, olha, não tem jeito. Entregue-se. E essa palavra o profeta recebe de Deus e fala para o povo. Assim diz o Senhor. Capítulo 22, ele vai dizer isso. Olha só. Assim diz o Senhor: desça ao palácio do rei de Judá e proclame ali esta mensagem. Ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá. Tu que te assentas no trono de Davi. Tu, teus conselheiros e o teu povo que passa por essas portas. Sabe? Todos, líderes, pastores, presidentes, todos devem ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus vai dar direcionamento. Nesse capítulo já começa a falar assim, ó, ei, vocês têm que ouvir o que Deus tem para você. Assim diz o Senhor, administrem a justiça e o direito. Livrem o explorado das mãos do opressor. Não oprimam, não maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva, nem derramem sangue inocente nesse lugar. Então, uma das incumbências que Deus fala, olha, faça isto, administrem com justiça, sejam os meus representantes. E aí, no versículo 4, porque se vocês tiverem o cuidado de cumprir essas ordens, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelas portas desse palácio em carruagens e cavalos, em companhia de seus conselheiros e seu povo. Mas se vocês obedecerem a essas ordens, declara o Senhor, juro por mim mesmo, que esse palácio ficará deserto. Quer dizer, Deus falou assim, olha, façam isso, representem-me aí na terra, horizontalmente. Escutem o que eu tenho para dizer, sejam bons, sejam proativos, cuidem do meu povo. Simples assim, é o que Deus está falando ali. Ai daquele que constrói o seu palácio, aí dá uma advertência para aquelas pessoas que estavam lá pensando só em dinheiro, olha só. Ai daqueles que constroem o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhe o devido salário. Ele diz, construirei para mim um grande palácio com aposentos espaçosos, faz amplas janelas, reveste o palácio, cedros e pinta-o de vermelho. E Deus está falando o pensamento de muitos ali, que Deus está abrindo para você, abrindo para mim, é o que pode estar acontecendo aqui, e acontece isso.
Pessoas fazendo o quê? Olha, corruptos, ganhando a vida em cima de vidas. Isso já acontecia aí, desde que o homem é homem, está registrado aí também. Olha só, você acha que acumular cedro faz de você um rei? Você acha que você é o que você tem? Eu estou perguntando isso. Seu pai não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e certo, e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim, tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me? Declara o Senhor. Olha que lindo, pessoal. O que significa conhecer a Deus, não é verdade? Jesus foi mais simples, olha. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, né? E aí o João vai falar, como é que você pode falar que ama a Deus e você não ama quem está do seu lado? Quer dizer, é um relacionamento horizontal. É no relacionamento que você realmente vai demonstrar o que você conhece Deus, que você ama Deus. E isso Deus já está alertando ali, através do profeta Jeremias. Não é nada novo. É que em Jesus Cristo, Jesus ele veio ser o exemplo. Ser o exemplo, olha, pai, deixa que eu vou, pai. Eu quero, eu sei que é difícil para eles, vou lá. Deixa o seu exemplo, pai. Cristo veio, Cristo conseguiu. Cristo é o nosso exemplo, meu amado. Assim o apóstolo Paulo fala, sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, é importante que você entenda isso. Se você conhece a Deus, você vai fazer exatamente isso. E olha, não adianta, você vai defender a causa do pobre, do necessitado, e vai fazer o bem ao seu próximo. Bom, e aí ele fala assim, mas você não vê, olha só, mas você não vê nem pensa noutra coisa além do lucro desonesto, derramar sangue inocente, opressão e extorsão. E aí ele fala assim, Joaquim, falando do rei que nós vemos no início. Joaquim, um vaso desprezível e quebrado, um utensílio que ninguém quer. E quando eu estava lendo isso, sabe que Deus põe assim no meu coração, Cícero, não seja um vaso inútil, não seja um vaso quebrado. Seja como nós lemos lá em Jeremias, seja um vaso na mão do oleiro, seja um barro, deixa Deus te moldar, deixa Deus fazer de você um vaso de honra, não um vaso inútil, como aquele rei, outros reis e outros líderes estavam fazendo com o povo. E não tem jeito. Se está na lei lá, você tem que obedecer a lei, mas aqueles homens ali que viviam no Israel, no Jerusalém, no templo de Jerusalém, eles sabiam então que havia um Deus, eles conheciam a história, mas o oportunismo, a situação, a ganância, o ter, o querer, o possuir, fazer com que essas pessoas olhassem, dessem as costas para Deus. E isso não pode acontecer, meu amado. Nós temos que aprender com essa história. O que deixou Deus extremamente magoado, chateado, pode acontecer. Não deixe isso acontecer na sua vida. Não seja um vaso quebrado. E aí ele vai falar assim no capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pastor, do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Então, isso eu tomo muito cuidado, meu amado, com como você está conduzindo a palavra de Deus. E uma coisa bem certa, que eu falo do meu coração para você, é assim, às vezes, você pode ver que a aula é uma aula expositiva, eu estou lendo com você, para você perder o medo de ler a Bíblia. Você pega o livro da Bíblia, não tem ilustração. Tudo bem, de vez em quando a gente coloca uma figurinha ali, outra, para dar uma refrescada nos seus olhos, mas a ideia é você ler e deixar o Espírito Santo abrir o seu coração e deixar Deus falar com você. E a ideia da escola bíblica, e a ideia de qualquer ajuntamento cristão, é levar você à dependência da cruz. Você não pode ficar dependendo de alguém.
você vai ter um limite à sua dependência nas Escrituras. Nós vamos caminhar juntos, vamos ler, dar uma volta, uma visão panorâmica da Bíblia para você. Mas depois, quando você for reler esse livro, no poder do Espírito Santo de Deus, tenha certeza, meu amado, ele vai te mostrar coisas nos textos que vai trazer edificação para a tua vida, para você edificar outras vidas. Então observe que Deus está dizendo o seguinte: ei, você que é líder, você que é pastor, você que tem um cargo de liderança cristã, que você tem o poder de ler a palavra e conduzir o povo, instrua o povo a depender de Jesus. É o que a Bíblia está dizendo. Por quê? Porque você vai prestar contas para Deus. Viu, seu líder? Viu, seu Cícero? Viu, seus líderes, seus pastores e seus profetas, seja quem for. Quando o assunto é Deus, a dependência tem que levar, você tem que levar as pessoas a depender da presença de Deus. Isso é importante você entender isso, e o que Deus está dizendo para aquele povo, para aqueles pastores, e nós lemos a história. Olha só o que Deus fala, que lindo, olha só. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Você sabe que às vezes na própria igreja isso acontece? Algumas pessoas acabam errando. O inimigo coloca tantas coisas que agrada a pessoa, que traz aquele prazer momentâneo, que aquela satisfação, sabe, aquele ajuntar, aquele agrupamento que se fica ali e Deus fica lá de fora, e que traz prazer. As pessoas vão lá, caem nessas armadilhas e depois acabam, por vergonha de Deus, não pede perdão. É impossível, o que eu tenho que fazer? Meu amado, olha o que Deus está dizendo. Ele permitiu, não era da vontade dele que você fizesse isso, mas ele permitiu. Mas o nosso Deus é um Deus que tem um amor inexplicável. E não adianta querer explicar, porque olha, lá em João fala, mas Deus amou o mundo de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira, que enviou o seu filho. É assim, é inexplicável. E Deus te ama tanto, que Ele promete: olha, eu vou trazer você de volta. E você vai crescer. E você vai demonstrar que eu posso transformar vidas. E você vai multiplicar. Olha, eles vão crescer e se multiplicar, meu amado. Deus está dando a chance para você. Você que está longe, você que se exilou de Deus. Deus falou assim: ei, eu vou trazer você de volta. Vou dar um banho em você. Palavra, com o sangue do meu filho Jesus, você vai ficar limpo, branco como a neve, e você vai caminhar. Deus está falando. E aí no versículo 4, estabelecerei sobre os pastores que cuidarão de vocês, estabelecerei sobre eles, quer dizer, vai estabelecer sobre vocês pastores que cuidarão de vocês. Você pode não acreditar. É claro, se você pegar e ficar escavando aí a teologia de muitas igrejas, você vai encontrar muita coisa errada. Vai levar você a ficar dependendo de coisas onde na verdade você tem que olhar para a cruz. Lá está o segredo. É em Jesus que você vai encontrar toda a resposta, meu amado. Mas, e aí Deus vai colocar na sua vida pessoas sérias que vão, olha, orientar você a buscá-lo em espírito e em verdade. Ele está dizendo isso. E eles não terão mais medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Então, quando você buscar a Deus, você vai entender o que Deus está falando. Você vai encontrar pessoas que vão te conduzir. Versículo 5 diz assim: dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo, justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Sabe, meu amado, nós estamos lá 600 e poucos anos antes de Cristo, e Deus fala através do profeta. E é muito lindo que gostaria que você entendesse isso. Você está passando por uma situação, você está cercado, e Deus olha lá na frente. Ei, fica firme, me obedeça. Lá na frente, olha o que vai acontecer. Dias virão, Jesus Cristo entrará na sua vida,
e Jesus Cristo eliminará a situação, Ele vai te salvar. E versículo 6, em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Jesus Cristo é a nossa justiça, meu amado. Faça a sua parte, siga-o, leia, estude a vida de Jesus. Mas através da Bíblia, meu amado, não fica aí lendo livros históricos, não. Deixa Jesus falar, deixa o Espírito Santo falar com você através das Escrituras Sagradas. Aleluia? Bom, e no capítulo 24, olha que Deus fala assim, né, para o profeta Jeremias, né? Jeremias, vem cá. E o Senhor mostrou-me 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Diante do templo, meu irmão. Deus colocou 2 cestos de figos diante do templo. Figos, fruta. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia. Olha só, por isso que eu fiz questão de ler para você o que estava acontecendo ali. Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, e os líderes de Judá, e os artesãos de Ártipes. Depois que Nabucodonosor levou aquele povo, o templo estava lá ainda, Deus tinha colocado alguém lá para tomar conta, lá, o Nabucodonosor, né, ainda tinha colocado lá o rei, não havia destruído o templo ainda, e Jeremias está lá, e Deus coloca dois cestos de figos. Um cesto continha figos muito bons, como os que amadurecem no princípio da colheita. E os figos do outro cesto eram ruins e intragáveis. Olha que loucura. Deus arrumou tempo para mostrar para o profeta Jeremias o que estava acontecendo. 2 cestos de figos diante do templo. Então, o Senhor me perguntou, Jeremias, vem cá, o que você vê? O que você vê, Jeremias? O que você está vendo aí? Aí eu respondi, Jeremias fala, figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei desse lugar para a terra dos babilônicos. E lhes falei bem, que vai fazer bem para eles lá. Olha o que Deus está dizendo, olha esse figo aqui, ó. Esse pessoal que eu permiti, que eu salvei, para você eles estão sendo escravizados, mas esse pessoal que foi para lá, olha só, são os figos bons. Olha que loucura. Está aí. Olharei favoravelmente para eles e os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei, e os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Sabe, meu amado, assim, essa semana você ouve muito isso, né? Que às vezes você tem que passar por uma situação para você aprender. Às vezes não seria necessário. O inteligente aprende com seus erros. Mas o sábio aprende com os erros dos outros. Se o outro passou por ali e caiu, por que eu tenho que passar? Se um desobedeceu a Deus e quebrou a testa, por que eu tenho que fazer? Mas às vezes o homem é terrível, ele acha que ele tem que passar também. Tudo bem, é perder tempo, meu amado. E Deus permite. Olha só o que Deus está dizendo. Olha, você está vivo. Esse pessoal que está vivo, eles estão exilados, estão lá na Babilônia. Sabe, você que está um pouco longe de Deus, Deus está falando com você. Olha, eu estou vendo onde você está. Eu vou te trazer de volta. E vou te reedificar. É muito poderosa essa visão desse texto. Dentro desse contexto, Deus está dizendo, olha, esse povo, viu? Você pensa que estão sendo escravizados? Não, eu estou levando para lá. E vocês vão ver que Deus vai falar assim, eles vão lá, eles vão se multiplicar, eles vão lá, mas eu vou trazer de volta. É o que Deus está dizendo. E Deus vai fazer com que o coração daquela pessoa seja trabalhado lá no exílio. Então, mesmo que você conheça alguém que seja distante de Deus, você pode não acreditar nisso. Deus está trabalhando no coração daquela pessoa. Vai ter um momento que Deus, cara, e agora? Já aprendeu? Não aprendeu? Volta. Tenha paciência.
Ore por essa pessoa, meu amado. E no capítulo 25, Deus vai dar um tempo para isso. Tem um tempo determinado. Porque assim, ó, e a palavra veio a Jeremias de novo a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E o que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Olha o que Deus disse para Jeremias: embora o Senhor tenha enviado a vocês, os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não ouviram, nem lhes deram atenção quando disseram. Disseram o quê? Converta-se cada um do seu caminho mau e de suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Meu amado, todas as vezes que você estiver zapeando aí a televisão, aí eu tiver rádio em algum lugar e aparecer a palavra, e você falar de novo, deixa Deus falar com você, meu amado. A palavra nunca volta vazia. Deixa tocar um louvor, deixa Deus entrar na sua mente, no seu pensamento, deixa Deus te conduzir à presença dEle através dos louvores. Deus está sempre enviando uma mensagem para você, sempre, sempre, sempre. E que Deus fala isso, olha, converta-se cada um do seu mau caminho, das suas más obras, e você permanecerá firme nas mãos, você terá tudo que eu estou te dando, meu amado. Não deixe que o inimigo leve embora isso, em nome de Jesus. Deixe o profeta falar com você. Versículo 6, assim, olha, não sigam os deuses. Não, para de prestar-lhe culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com os ídolos feitos por vocês. Deus está falando com aquele povo. Eu não trarei, senão eu vou trazer de graça sobre vocês. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, olha o que aconteceu com aquele povo. Eles não ouviram, o profeta Isaías foi lá, Jeremias não ouviram. E aí veio toda aquela desgraça. E Deus fala isso no versículo 11, ó, toda essa terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao reino babilônico durante 70 anos. Então Jeremias escreve isso, não, a sentença para aquele povo foi dada. Eles foram levados, saíram, perderam tudo que tinham. Por quê? E às vezes a gente não consegue entender, né? Eu vou dizer novamente isso. Procure entender 2 reinos lutando. Ou melhor, dizendo que são inimigos. O reino A diz que serve o povo de Israel, o Deus de Israel. O reino B serve outros deuses, feitos por eles mesmos. Põe nome o que quiser. Aí, só que o povo de Israel diz que segue ao Deus de Israel, mas não segue ao Deus de Israel. Copia e segue os deuses do outro. Então, esse outro, bom, se você segue os nossos deuses, você é um de nós. O que você tem é nosso. Esse é o pensamento do inimigo. Se você não serve, se você não segue o seu Deus, se você não serve ao seu Deus, e você faz o que o meu povo faz, o inimigo vem, então tudo que você tem é meu. É a lógica dele. Por isso que você precisa se colocar de joelhos, como o profeta diz, passa limpo a sua vida com Deus, peça perdão, volte a caminhar na presença dele. E deixa Deus conduzir tudo. O passado vai bater na sua porta, acredite. O passado vai lá te cobrar, os seus erros vão chegar lá. Mas você fala assim, olha, eu não posso fazer nada. Isso é impossível para mim agora. Senhor, me ajuda. Deixa o impossível Deus fazer. Faça o possível. Busque a Deus. Busque a Deus. Estava decretado 70 anos. E quando nós lemos o profeta Daniel, nós vimos lá que o Daniel rascunhando lá, ele, 70 anos. Ele leu lá o profeta Daniel. Versículo 12. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação e a terra dos babilônicos por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e o deixarei arrasada para sempre. Então, nós lemos isso, foi outro capítulo, outro livro, não é verdade? Bom, aí, antes de acontecer tudo isso, da destruição, e o profeta se propunha a falar, a levar a mensagem, e em contrapartida, os reis que estão ali, para deixar o povo, né, sob o domínio deles, também tinha os profetinhas deles lá. E o Jeremias, por falar a palavra de Deus, por falar a verdade, era preso.
era espancado, era colocado lá na madeira, lá, no tronco. Capítulo 26. Só para você entender que nem tudo é maravilha. No início do reino de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio essa palavra da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, coloque-se no pátio do templo do Senhor, Jeremias, e fale a todo o povo da cidade de Judá que vem adorar no templo do Senhor. Fala, vai lá e se coloca no pátio do templo, deixa o povo entrar lá e fala essa mensagem para eles. E Jeremias tinha que obedecer. Estava tudo a mil maravilhas, entre aspas, o povo estava indo, estava fazendo as coisas, tudo lá. E olha só, diga-lhes tudo o que lhe ordenar. Não omita uma só palavra. É quando você tem que, se Deus colocou uma palavra no seu coração, você tem que falar. Vai lá no pátio, vai lá no púlpito e fale o que Deus pediu para você falar. Não acrescente, seja um vaso usado por Deus. Não seja um vaso quebrado. Vai lá e fale. Não omita nada, Deus está dizendo. Jeremias 26, se Deus colocou uma palavra no teu coração, você tem que falar. Dona Tânia, vai lá e fala. Por quê? Porque Deus está colocando, mas que não deixe, parece que ele vai pensar. Aí o Jeremias falou, talvez eles escutem, cada um se converta da sua má conduta, que essa, quando Deus leva uma mensagem, Jeremias se coloca no meio do templo e fala, talvez ele se escute e se converta. Então, olha que lindo, então, se a pessoa ouvir se converter, olha como é pessoal, então eu me arrependerei e não trarei sobre eles a desgraça que estou planejando por causa do mal que eles têm praticado. Ali é uma ação coletiva. Se eles ouvirem, eu vou. Se eles ouvirem e se arrependerem, eu deixo. Aí eu consigo bloquear. É aquela ação. Se se colocar de joelho, é difícil de derrubar. Você está de joelho. Deus está falando o seguinte, olha, se você mudar a sua conduta, eu posso te ajudar. Enquanto você não mudar, eu não consigo. Por quê? Porque você está agindo como inimigo. Então, ele vai pensar que você é dele. É essa ação. Aí Deus, quando envia o profeta, Deus, vai, Jeremias, fala. E se eles não ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, os quais tenho enviado a vocês, após vez, embora vocês não os tenham ouvido, então farei desse templo, o que fiz do santuário de Siló e dessa cidade, um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Foi aconteceu o que nós lemos. O templo, esse templo aqui, ele não salva ninguém. Ele reúne os salvos. E quem é salvo? Aquele que crê que Jesus é o Senhor e Salvador, o único Salvador da sua vida. Aquele que morreu na cruz, que pagou o preço da sua vida. Aquele que crê será salvo. Invoque o nome do Senhor, meu amado. Não adianta. E venham aqui, venham adorar coletivamente a Deus. E adore a Deus 24 horas por dia, quando você sair do templo, agindo corretamente. Como nós vimos lá, tratando bem as pessoas, atendendo, cuidando do órfão, cuidando das viúvas. É o que está escrito, cuide do meu povo, Deus está dizendo. E aí, olha só, Jeremias está lá no templo. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar essas palavras no templo do Senhor. Se vocês não se converterem e se arrependerem, eu vou destruir esse templo. Eles ouviram isso. E os sacerdotes, os profetas, disseram aos líderes e a todo o povo: este homem deve ser condenado à morte, porque profetizou contra essa cidade. Olha que loucura. Vocês o ouviram com seus próprios ouvidos. Isso aconteceu lá. Agora corrijam, aí Jeremias respira aqui, vão, tudo bem, pessoal, não posso fazer nada, vai. Façam comigo o que vocês quiserem. E agora corrijam sua conduta, versículo 13. Corrijam sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor, ao seu Deus. Então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Quanto a mim, estou nas suas mãos, estou nas mãos de vocês. Faça o que quiser comigo, o que acharem bom. E está feito. Jeremias fala isso. Pode fazer o que quiser. Aí ele fala: entretanto, estejam certos de que se me matarem, vocês, essa cidade e seus habitantes serão responsáveis por derramar sangue inocente. Pois, na verdade, o Senhor enviou-me a vocês para anunciar-lhes estas palavras. Então,
Jeremias também estava enfrentando dificuldade lá. Ele falava, estava tudo bem para o povo, mas não estava tudo bem, Deus está dizendo lá. Bom, e aí eu vou parar por aqui, porque na próxima semana nós vamos dar sequência, porque vai ser uma briga de gigantes. Vamos ver que no capítulo 27, Deus vai começar um profeta desafiar outro profeta, aí não entra nessa briga não, segue ao Senhor, aí Deus vai dizer lá o que vai acontecer. Amados, quero agradecer você primeiro por estar conosco, estudando a Bíblia. Nós praticamente usaremos mais 1 ou 2 domingos para resumir, né, esse livro. Vamos pegar o fundo histórico, para você ler depois com calma, tem passagens lindas, mas você tem que sentir o que está acontecendo historicamente. Nós lemos lá o finalzinho do livro de 2 Reis, para você entender melhor a situação política, os países envolvidos, o que estava acontecendo. O fato é, nós hoje vivemos, né, aqui em São Paulo, cidade de São Paulo, capital São Paulo, Brasil, quer dizer assim, são todas lideranças, e esses homens, eles podem ter o coração servindo a Deus ou não. Então, a Bíblia diz que é o seguinte, se eles buscarem a Deus, se converterem a Deus, e todo o povo, né, Deus vai abençoar, meu amado. Mas é difícil por quê? Porque nós queremos ter, tem que pagar as contas, tem que pagar a dívida, tem que pagar aquilo. Tudo bem, vai ser honesto pagar, a vida é um pouco mais difícil quando você trabalha honestamente, as coisas são um pouco mais demoradas, mas vale a pena servir a Deus, vale a pena conquistar tudo na presença de Deus. E amados, busque ao Senhor de todo o coração, que Ele vai se deixar encontrar por você, e vai fazer parte da sua vida, e vai caminhar com você todos os dias. Todos os dias. Não haja como o povo inimigo, haja como povo de Deus, seja referência, seja referência. Não é para você fazer milagre, sair pregando, não é isso, meu amado. A sua vida deve ser reflexo da vida de Jesus Cristo. Você tem que ser uma pessoa sensata, coerente, sincera, não minta, não roube, não faça, não cobice nada do próximo. Olhe para a cruz. É de lá que vem a luz para a sua vida. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo domingo nós continuaremos a estudar o livro do profeta Jeremias a partir do capítulo 27. Aleluia! Deus abençoe a sua vida e daqui a pouco vamos continuar adorando a Deus aqui com louvores, com uma outra mensagem que Deus vai enviar para você. Pegue, anote, guarde. É fonte.